Tá certo. Pessoal, aproveitar que a gente está falando do Rio de Janeiro, é claro, seguimos de olho no julgamento do caso Marielle Anderson, a gente pode atualizar ainda nessa edição. Acaba de chegar uma informação da assessoria de comunicação do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL. A chapa do Rio de Janeiro está montada, segundo a comunicação do Flávio. Ela vai ser formada pelo Flávio Bolsonaro, é claro, como candidato ou pré-candidato nesse momento à presidência. O governador é pré-candidato Douglas Ruas, com o Rogério Lisboa na chapa. E ao Senado, Cláudio Castro e Márcio Canella. O Canella é prefeito de Belford Roxo. Tá feita a chapa, Dani, tinha toda uma confusão aí, uma confusão não, né? Mas uma disputa interna mesmo, o Cláudio Castro e a família Bolsonaro, em especial o Flávio, né? Disputando vagas aí no Rio. Na verdade, aqui é o seguinte, né? O Rio de Janeiro vai ter uma eleição para governador tampão, tá? Porque o Cláudio Castro, se vai de fato concorrer a senador, como está aqui anunciado pela assessoria de comunicação do Flávio Bolsonaro, vai precisar deixar o cargo. A vice tá vaga, então você vai precisar ter uma eleição tampão ali. O Douglas, muito provavelmente, já vai concorrer aí para essa eleição tampão. Quem é Douglas Ruas, né? Ele é secretário das cidades do governo do Rio de Janeiro, portanto já está ali no governo Cláudio Castro. Ele era o único cotado para concorrer a essa eleição de governador tampão? Não. O secretário da Casa Civil também corria por fora, o nome dele é Nicola Miscione, tá? O Douglas, por sua vez, foi galgando espaços, inclusive trabalhando junto ao Flávio Bolsonaro e numa aliança mais ampla, porque Rogério Lisboa é filiado ao Progressistas, tá? Então, mantém aí no Rio de Janeiro uma aliança PL-PP que a gente não está vendo se replicar ainda no campo federal. O Progressistas, que está afiliado com a União Brasil, está empurrando para junho, eu contei isso numa coluna lá atrás, a decisão sobre quem vai apoiar ou se vai apoiar alguém na disputa presidencial. O que a gente tem aqui é uma sinalização, portanto, de que, acomodando o Cláudio Castro, Douglas vai para a eleição tampão também, já para poder entrar na disputa pelo governo do Rio de Janeiro com algum tipo de saldo, digamos assim, de conhecimento. Eu tenho um pouco de bastidor porque o Douglas andou consultando especialistas para medir um pouco a aceitação ao nome dele no Rio de Janeiro e adivinha, né, Sarza, o que está acontecendo nas pesquisas é que quando o Douglas, que é o secretário das cidades, é apresentado como policial civil, o nome dele tem uma maior entrada no eleitor fluminense. Então podemos esperar uma campanha baseada na ideia aí da segurança pública no Rio de Janeiro, o que, por óbvio, conversa com o que a gente está falando aqui a respeito do caso Marielle. A segurança pública do Rio vive um momento de absoluto... Não é um momento, né? Tem um histórico de absoluto contágio entre política, polícia e crime organizado, né? As milícias agora também são narcomilícias, elas empreendem tanto no campo das drogas como no campo imobiliário, como eu disse. Metade do território do Rio de Janeiro praticamente está fora do controle das organizações públicas do Estado, portanto, a segurança é, de fato, um grande desafio, mas apartar ali o que está dentro e o que não está dentro desse esquema intrincado, né, de política, polícia e milícia e tráfico e crime organizado, que é o desafio do eleitor. Lembrando que antes o favorito para ficar aí com essa vaga era o presidente da Alerj, com essa vaga de governador tampão, né, que o Douglas agora vai certamente disputar para poder chegar com gás na eleição. A disputa antes seria ali encabeçada pelo então presidente da Alerj, que foi afastado do cargo e preso pela Polícia Federal sob acusação, sob suspeita de vazar informações de uma operação da PF a um dos principais alvos da Polícia Federal por lavagem de dinheiro do crime organizado, o ex-deputado TH Joias, né? Isso ali também envolvia a participação de um desembargador. Então, assim, entenda o tamanho do pepino no Rio de Janeiro, mas mesmo assim vai apostar no discurso da segurança pública. Lembrando que do outro lado o adversário é duríssimo de bater, é o prefeito da capital federal, Eduardo Paes, um político que o Rio de Janeiro capital conhece muito bem, Rio de Janeiro estado também, no auge da Lava Jato, sofrendo uma série de pancadarias com o então juiz, hoje afastado também do cargo, Marcelo Bretas,
protagonizando, né, uma ofensiva sobre a política fluminense. Paes chegou muito perto, acabou perdendo a eleição para Crivella, um dos gestores mais mal avaliados aí na história do Rio. Mas volta de novo, vai tentar o governo do estado e agora contra Douglas Ruas, o secretário de Cidades do governador Cláudio Castro, ungido pelo senador Flávio Bolsonaro para ser o nome da oposição no Rio de Janeiro. Douglas Ruas, um nome ligado à polícia, como diz a Dani. Segurança, né, o coach, por mais contraditório que seja, a gente está acompanhando a situação do Rio de Janeiro, né, mas é um assunto que pesa. E eu quero te ouvir também sobre o que você pensa, como será a eleição no Rio de Janeiro. Eduardo Paes, franco favorito, mas nunca se sabe, né? O Witzel, na última eleição, corria por fora e, do nada, abocanhou de forma surpreendente. O Witzel foi a grande surpresa daquela eleição e depois acabou também sendo caçado. Aliás, os últimos governadores do Rio de Janeiro, todos ou foram caçados ou foram presos. O Cláudio Castro até agora escapou da justiça, mas ele ainda está pendente no TSE, o processo da época da eleição, que tinha corrupção no governo para comprar votos. E está para sair agora o julgamento, né? Tinham pedido vistas e tal. Então pode ser que essa chapa não se complete com o Cláudio Castro, dependendo do que for decidido pelo TSE. Agora, o fato de ter um policial candidato a governador era mais ou menos óbvio no Rio de Janeiro, né? Porque ali segurança é o grande assunto, então, embora seja ao mesmo tempo o maior problema do Rio, né? E só se fala em segurança, a direita só tem essa bandeira e a situação lá está cada vez pior, né? Eu só queria lembrar que o Douglas Ruas, essa semana, acho que foi essa semana, esses dias agora, esteve com o presidente Bolsonaro na Papudinha e saiu de lá falando que ele seria o candidato apoiado pelo Bolsonaro. E agora está confirmado pelo Flávio. A única dúvida que resta aí desse lado é o Cláudio Castro, que ainda não está garantido porque que ele vai poder ser candidato. Do outro lado, Eduardo Paes anunciou essa semana a vice, que é lá da Baixada Fluminense, ligada a evangélicos. Ele está buscando ampliar, porque ele é muito forte na capital do Rio de Janeiro, mas sempre perde a eleição no interior do estado do Rio. Aí, dessa vez, ele está fazendo essa aproximação com os evangélicos, o que sofre muitas críticas também, inclusive de aliados dele, né? Mas ele é ainda o franco favorito por todas as pesquisas. Eu acho que não vai ser, dessa vez, uma eleição tão difícil para ele, que o outro lado está muito combalido, sabe? Os nomes que foram apresentados não chegam a entusiasmar o eleitorado. Acho que o Paes encarna mais o Rio de Janeiro hoje e tem toda a chance de ser eleito. O Rogério Lisboa, Dani, que compõe chapa aí com o Douglas Ruas, ele estava sendo cortejado pelo Eduardo Paes há pouco tempo, né? O Paes tentava fechar alianças também com esses partidos. Sim, é trazer o Centrão, né? Trazer o Centrão para perto, inclusive para ter governabilidade, né? Mas nisso a força de atração, a força gravitacional de estar no governo, de estar sentado na máquina, falou mais forte, né? A grande questão aí, como o Couto disse, é ver, Cláudio Castro vai ter condições mesmo de ser candidato ao Senado, está pendurado aí por um julgamento que envolve um caso muito bem noticiado pelo UOL, o caso da CEPERJ, né? O uso de estrutura pública, na verdade, para pagar cabos eleitorais de Cláudio Castro na eleição. Uma máquina de dinheiro, gente que foi contratada e que não trabalhava na CEPERJ, na verdade, ia pedir votos, segundo a acusação, para o hoje governador do Rio de Janeiro. É preciso entender, então, como isso vai ser visto pela Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o caso. Lembrando que, a partir do meio do ano, né, ou seja, na virada, nas eleições mesmo, o TSE vai ser presidido por Nunes Marques, vai ter também o ministro André Mendonça lá e fecha a trinca do Supremo, que tem assento, né, sempre tem no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Então, vai mudar a composição do
do que a gente tem hoje lá com a ministra Carmen Lúcia à frente da corte. A ver a velocidade em que isso vai andar e também como vai sair o governador Cláudio Castro desse julgamento. É um caso absolutamente bem documentado, mesmo na Justiça do Rio de Janeiro, onde tem, por óbvio, né, mais influência o Poder Executivo local, a coisa foi muito apertada para o governador, então no TSE também o debate promete ser acalorado. Sarza. Então, para a gente ir se familiarizando com os nomes, o PL define a chapa no Rio de Janeiro, composta com Douglas Ruas, concorrendo ao governo do estado, secretário estadual de cidades. Ele vai ser o candidato ao governo do estado, vai enfrentar o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O candidato a vice, pelo menos até aqui, o pré-candidato, né, Rogério Lisboa. Ele ex-prefeito de Nova Iguaçu. É uma aliança com a Federação do Progressistas com União Brasil, né, formando aliança com o PL no Rio de Janeiro. E o governador Cláudio Castro, do PL, vai ser candidato ao Senado, se assim a Justiça Eleitoral permitir, e ele vai formar dupla, né, com o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella. Os dois concorrem ao Senado. Essa é a chapa do bolsonarismo, né, do PL, com apoio do PL para o Rio de Janeiro. Couto. Não chega a ser uma chapa. O Rio de Janeiro, dos últimos anos, é difícil encontrar alguém que você possa confiar ali, algum político que tenha realmente liderança na sociedade, né? Virou uma coisa, essa aliança, essa mistura de polícia com milícia, essa barbaridade que nós vimos ano passado, 120 mortos no massacre da operação policial, que salvou um pouco o Cláudio Castro, que estava bem fraco, a popularidade dele, isso serviu para dar uma força para ele, mas eu fico triste de ver, não é só no Rio, não, sabe? A falta de novos nomes e novas lideranças que possam dar esperança para o eleitor, né? Porque toda eleição é uma renovação de esperança. E por esses nomes que você anunciou aí agora, não muda nada, vai trocar 6 por meia dúzia, tudo a mesma turma, não há uma liderança. A única liderança nova no Rio de Janeiro é o Eduardo Paes ainda, apesar de já ter sido candidato tantas vezes, ter perdido a eleição, mas eu acho que a única chance do Rio de Janeiro ter pelo menos um governador mais civilizado, né, mais contemporâneo. O Rio de Janeiro tem uma política velha que já deu o que tinha que dar, está com o prazo de validade vencido. É o mesmo pessoal, desde o tempo do Chagas Freitas até agora em torno do bolsonarismo, que é uma pena, né? Um estado como o Rio de Janeiro, a importância política que já teve no Brasil, hoje está nas mãos desse pessoal. É isso. Vamos agora falar da política de São Paulo, então, porque o influenciador e empresário Pablo Marçal não poderá sair de São Paulo sem autorização judicial. Vai ter que comparecer em juízo a cada 3 meses para informar e justificar as atividades que ele está fazendo e está proibido de frequentar locais específicos, bares, boates e casas de prostituição, por 2 anos a partir do dia 13 de março. As informações estão na coluna do Leonardo Sakamoto aqui no UOL. E as restrições foram impostas pela Justiça Eleitoral de São Paulo como parte de um acordo que suspendeu a ação penal eleitoral movida contra o Marçal por divulgar, há 2 dias do primeiro turno da eleição de 2024, um falso